Elias Alves dos Santos Filho, de 37 anos, foi esfaqueado e agora luta pela vida na UTI do Hospital de Ceilândia. O crime aconteceu ontem em uma viagem de Águas Lindas de Goiás ao Recanto das Emas. Mas já temos novidades sobre o suspeito do crime. E quem tem as informações ao vivo pra gente é, como sempre, a Josiane Ricardo. Josi, primeiramente, boa noite pra você. Conta pra gente, esse suspeito, ele tá preso? Bem-vinda ao Cidade. Oi, Tatu, obrigada. Boa noite para você, boa noite a todos. Eu falo aqui direto da 15ª Delegacia de Ceilândia. A gente está desde quando aconteceu esse crime, desde a madrugada de domingo, né, por volta das 3 horas da manhã, quando o Elias sofreu, de acordo com a Polícia Civil, essa tentativa de latrocínio, e sim, seria uma tentativa de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. E esse motorista por aplicativo, a delegacia já vem fazendo aí várias operações para identificar e prender o principal suspeito de fazer isso. E a resposta é sim, ele está preso. Se apresentou agora há pouco à delegacia, mas em paralelo a isso, o delegado já tinha um mandado de prisão contra ele, né? Aí funcionando em esquema de plantão, já que hoje é feriado, vocês conseguiram esse mandado. Obrigada pela participação mais uma vez aqui no Cidade, doutora Taliba Neto. Boa noite, Josi. Boa noite, Tatu. Todos os amigos que estão assistindo. Na verdade, a gente iniciou a investigação com uma tentativa de latrocínio, né? No motorista de aplicativo. Teria recebido uma facada no pescoço, então imaginamos que fosse um assalto. Né, iniciamos nossa investigação por aí, foi registrada até ocorrência nessa natureza. Então, de imediato, o plantão foi para o hospital, a Cicvil foi acionada, os agentes foram a campo e conseguimos verificar que realmente a vítima era um motorista de aplicativo, não estava podendo falar, ainda em estado grave. Né, então, conseguimos as primeiras informações com a própria empresa pela qual ele trabalhava. Então, conseguimos descobrir quem era o solicitante dessa corrida, a origem da corrida, o destino da corrida, e aí, identificando o solicitante, nós conseguimos chegar à autoria, que na verdade era o irmão da pessoa que havia solicitado a corrida. Então, pela dinâmica ali, eles estariam numa festa em Águas Lindas, o irmão teria ingerido bebida alcoólica, teria discutido com a esposa e pediu para o dono da festa, ali, irmão dele, pedir uma corrida para ele retornar para casa, no Recanto das Emas. Então, a corrida iria de Águas Lindas para o Recanto das Emas. O irmão solicitou essa corrida, o autor entrou no carro da vítima e estavam se dirigindo quando, no trajeto, segundo o autor, o motorista teria mudado o caminho indicado pelo aplicativo. Ele questionou isso, começou a ficar preocupado, imaginando que pudesse ser um assalto. O motorista não conseguiu dar uma resposta que explicasse porque ele tinha mudado de caminho. Ele disse que percebeu um carro de apoio atrás, imaginou que seria até morto. Ele já tinha sido vítima de assalto 2 vezes, tinha um canivete na mochila. Pegou esse canivete aí no desespero e acabou dando um golpe contra o pescoço do motorista de aplicativo. Na hora que o motorista reduziu a velocidade, ele pulou do carro, deixando a mochila para trás, se embrenhou numa zona de mata e teria mandado áudios para o irmão contando o que tinha acontecido e solicitando que o irmão o ajudasse, que fosse o resgatar. Então esse irmão, ele mandou a localização, o irmão pegou ele aqui, numa zona de mata ali entre Ceilândia e Itaguatinga, levou ele de volta para Águas Lindas, onde ele passou o resto da madrugada, e pela manhã ele jogou as roupas que ele estava usando fora, pegou uma muda de roupas do irmão e foi para a casa de um amigo desconhecido. Né? Quando conseguimos descobrir quem era o solicitante, fomos até a casa do irmão, o irmão teve que contar tudo o que teria acontecido, que a suspeita era que ele mesmo fosse o autor. Né? Então ele mostrou as conversas que teve com o irmão momentos depois, os áudios enviados. Então a dinâmica teria sido exatamente isso. Ele imaginou que seria vítima de um assalto e teria agido como agiu ali, esfaqueando o motorista de aplicativo. Né? A gente não sabe se ele estava sob efeito de drogas, a informação é que ele tinha ingerido bebidas alcoólicas, a gente não sabe se ele teve uma alucinação, se foi a pura imaginação dele ali, mas o de fato é que ele cometeu esse crime. Né? Então tentamos efetuar a prisão em flagrante dele ainda por todo domingo. Como não localizamos, nessa manhã instauramos o inquérito, indiciamos ele pela tentativa de homicídio duplamente qualificada e representamos pela prisão preventiva. Então, de manhã já representamos junto ao plantão judiciário pela prisão preventiva dele e à tarde, enquanto aguardávamos a decisão, os advogados o apresentaram aqui na delegacia para ele dar a sua versão dos fatos. Né? Eles não sabiam que tínhamos solicitado a prisão, ele prestou interrogatório, praticamente a mesma versão que o irmão tinha dado, ele apresentou aqui na delegacia,
foi interrogado e, em seguida, encaminhamos ele para o IML para ser submetido a um exame toxicológico. Embora ele tenha negado que tivesse feito uso de drogas, né, nós o encaminhamos para lá para ter certeza que ele não estava sob efeito de nenhum entorpecente. Né? E mesmo assim, que pese ele ter alegado esse fato, ele foi indiciado pelo crime, foi decretada a sua prisão enquanto ele aguardava aqui na delegacia e a sua prisão acabou de ser cumprida aí agora há pouco aqui nessa tarde. Tá aí, delegado, então, esclarecendo que o caso começou com uma investigação de tentativa de latrocínio, porque tinha todas as características de uma tentativa de latrocínio. O motorista ainda tentou ir para o hospital ali por conta própria, bateu o carro, devido aos casos que a gente também tem acompanhado aqui no Distrito Federal. E agora o delegado esclarece o que realmente teria acontecido de acordo com a versão do irmão do suspeito e do suspeito. Delegado, o que acontece agora? Como que esse homem chega aqui na delegacia? Quais são os próximos passos? Isso, a gente aguarda, né, a recuperação da vítima, a gente espera que ele se recupere bem e para pegar o depoimento dele, que será muito importante aqui para a gente ver realmente se ele teria mudado ou não de destino, se teria um carro perseguindo, por que o suspeito, né, o autor, teria agido dessa maneira, se teria alguma razão para ele acreditar que fosse ser assaltado. Nós puxamos os antecedentes dos dois, nem o motorista de aplicativo tem envolvimentos criminais e nem o autor. Esse foi o primeiro crime cometido por ele, um crime grave, aí, uma tentativa de homicídio. Por pouco aí a vítima não morreu, está em estado grave ainda, internado aqui, segundo fontes não oficiais, na UTI do HRC, né? E a gente então torce para que se recupere, para que possa prestar depoimento e que será mais uma prova aí que a gente consegue obter aí contra o autor desse crime. De qualquer forma, ele foi indiciado por essa tentativa de homicídio duplamente qualificado, vai responder por esse crime perante o tribunal do júri e a gente espera que pela gravidade do fato e também pela grande repercussão que ele teve, que ele permaneça preso durante todo o julgamento. Agora, delegado, só mais uma pergunta em relação a como esse homem se apresenta aqui na delegacia, né? Vocês que ouviram ele. Qual que é a situação dele? Ele se arrepende? O que ele fala em depoimento? Ele diz que acredita ainda que teria sido vítima de assalto. Então, ele justifica isso aí como, em tese, uma legítima defesa, um estado de necessidade ali para escapar de um crime. Né? Ele ainda acredita nisso, que teria sido vítima de uma tentativa de assalto, ou então que ele foi levado a crer. Por isso que ele agiu como agiu. Né? Ele disse que não tinha dolo, queria só ir para casa, não saiu de lá com a intenção de matar ninguém, e que ele se assustou realmente. Ele não sabe dizer se realmente seria vítima de uma tentativa de assalto ou não. Mas todos os elementos levam a crer que não, que foi apenas mesmo uma falsa noção da realidade que levou ele a praticar esse crime. E o canivete? O que ele fala sobre o canivete? Isso, perguntamos sobre a arma, né? A gente sabe que tinha uma lâmina encontrada no carro. O carro foi para a perícia, ainda não temos o laudo, mas tinha a lâmina quebrada. Então a gente sabe que quando o golpe teria sido tão forte, né, que a lâmina teria se quebrado e caído ali no assoalho do carro. Eu perguntei em relação ao cabo, ele fala que não se lembra muito bem, mas ele acredita que tenha jogado fora durante a fuga. Né? Ele não lembra se a arma quebrou ou não, mas como a gente sabe que a lâmina estava no carro, a gente sabe que ela quebrou sim. Perfeito, delegado. Muito obrigada pela participação ao vivo aqui no Cidade mais uma vez. Obrigada por esclarecer esse caso que também choca o Distrito Federal, um trabalhador de 37 anos, o Elias, e a gente tem a atualização do estado de saúde dele aqui, Tatuzinho. Após a realização das tomografias, foram descartadas perfurações no esôfago e na traqueia, bem como qualquer comprometimento neurológico e da medula. Então, a gente aqui do Cidade torce pela recuperação desse homem de 37 anos e a Polícia Civil segue aí investigando esse caso. Tatu. Josi, muito obrigado pelas informações. Agradeço o grande Ataliba aí por dar detalhes, né, exclusivos aqui no Cidade Alerta DF sobre esse caso, que, como disse o delegado, teve uma grande repercussão. E detalhe, gente, o próximo passo agora é torcer para que o Elias se recupere desses golpes, desse canivete, e que o depoimento dele vai ajudar ainda muito mais a Polícia Civil a esclarecer esse caso.